Seja muito bem-vindo a um episódio do KAIONcast. É isso aí, a gente criou um canal novo. Inclusive, eu tô aqui para te convidar a me seguir lá nesse canal, que é o KAIONcast. Lá você vai encontrar conteúdos iguais a esse que você vai acompanhar agora. E só para você ter uma amostra do que você vai encontrar nesse novo canal, que é o KAIONcast, resolvemos colocar um dos episódios aqui para você acompanhar. Espero que você goste. Não esquece, você também pode acompanhar através das plataformas de streaming. Você pode acompanhar pelo Spotify, por exemplo, ouvir através do Spotify ou acompanhar aqui do YouTube como você tem feito, ok? Link na descrição então para você me acompanhar nesse novo projeto. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. E agora, fique com o episódio do KAIONcast. Boa! Seja muito bem-vindo a mais um KAIONcast. Meu nome é Bianca e estamos aqui com alguns convidados. Oi, eu sou o Gil, eu trabalho com produção de vídeos e ajudo aqui na equipe do KAION. Oi, pessoal, eu sou a Nath, eu faço parte da equipe de suporte do Personal Online, da equipe do Caio, e é isso. Fala pessoal, que é o Caio, eu sou personal trainer do Personal Online, olha só, vamos lá. A gente tinha que criar aquele speech de elevador, né, de uma apresentação apresentação mais de forte, elevador, isso é bom. Qual que era a tua mesmo, Caio, lá que você falou no evento? Do elevador? Você ajudava... Eu faço você ficar gostoso, né? Verdade, é porque sempre tem alguém que pergunta, o que você faz, né? Tipo, você trabalha com o quê? E aí... Pô, eu não sei se eu falo se eu sou personal trainer, não sei se eu falo se eu sou professor de educação física, não sei se eu falo se eu sou empresário, ou não sei se eu falo que eu sou um influencer digital. Mas aí eu falei, cara, a melhor coisa é falar na transformação que a gente gera, né? Eu falei, pô, tipo, eu faço as pessoas ficarem mais gostosas, mais bonitas, peladas. Isso é atrativo. Pensa num elevador, você recebeu assim, não, eu sou o fulano que... Vai lembrar, pô, aquele cara faz todo mundo ficar bonito pelado. Olha só. Fica muito melhor do que, aquele cara é um empresário, mais um empresário, é mais um influencer. Aí Exato. entra naquela caixinha, mais um que tá... Até porque hoje tem muita cópia, né? Inclusive nossa. Exatamente. Tem mesmo. Mas eu faço as pessoas ficarem bonitas peladas ou com roupa em vídeo. Em vídeo. Pelado nunca fiz, mas... Boa, legal. Mas vamos lá, né? O tema de hoje, gente. O tema de hoje é bem... interessante. É bem isso o tema de hoje, né? É bem isso o tema de hoje. Bumbum só cresce pegando peso. Vamos lá. Será que sim? Será que não, Caio? Vamos lá. Qual que é a teoria aí? Já é assim, com os dois pés na porta, respondendo essa pergunta? Exatamente. Beleza. Vamos colocar o primeiro conceito aqui, né? Que eu acho que gera uma grande confusão. Será que o bumbum só cresce pegando peso? Eu falo que sim e não. Né, vamos colocar. Para a pessoa iniciar, você é uma pessoa que está totalmente no início de uma jornada de treinamento. Ela vai começar do zero, né? Então, eu vou começar a treinar hoje, eu nunca fiz nada. Se essa pessoa, ela seleciona os melhores exercícios para o glúteo, como por exemplo, vamos dar alguns exemplos só, existem vários outros, mas vamos pegar o exercício do agachamento, o exercício do afundo, né, que é aquele agachamento com uma perna na frente, outra atrás, o sumô, são exercícios que ela consegue fazer com o peso do corpo, e para uma pessoa que nunca estimulou, pensa num bumbum que nunca trabalhou, nunca fez força, ele vai fazer uma primeira força, ele vai startar pegando o peso corporal daquela pessoa. Então, se a pessoa pesa 60 quilos, ou 50 quilos, ou 70 quilos, quando ela faz um agachamento, ela está sustentando parte desse peso dela. Então, mesmo que ela treine só com o peso do corpo, ela já está treinando com o peso, concorda? Sim. Então, ela já está treinando com o peso. Agora, o grande ponto aqui, que muitas pessoas acabam não entendendo e até sendo enganadas na mídia, né, é que para que, né, esse resultado ele continue acontecendo e esse bumbum, vamos falar assim, ele continue evoluindo esteticamente falando, a gente precisa aplicar um princípio que é falado no treinamento, que é o princípio da sobrecarga. O que é esse princípio? É que para que você consiga evoluir a sua musculatura, no caso o glúteo, né? E o nosso glúteo, a gente até pode falar sobre isso. Ele é dividido em 3 partes, né? Glúteo mínimo, glúteo médio, glúteo máximo. Para que você possa desenvolver essa musculatura, você precisa desse princípio. Aplicar esse princípio da sobrecarga, que é o quê? Levar essa musculatura sempre ao nível máximo de esforço dela. Então, assim, uma pessoa que está começando, ela começa a treinar com o peso do corpo, ela vai começar a ver uma pequena mudança, só que em um determinado momento, somente aquele peso do corpo vai ficar muito pouco para ela. E aquela musculatura, ela não vai se desenvolver mais. Então, para que ela possa sair dessa inércia, ela precisa adicionar cargas. Aí dá para fazer de diferentes maneiras, né?
academia, até mesmo dentro de casa, utilizando acessórios improvisados, elásticos, pesos, que a gente pode falar mais a fundo sobre. Então, assim, o peso, ele já começa sendo aplicado desde o momento que a pessoa começa a treinar, mesmo que com o peso do corpo. Só que precisa ser aplicado esse princípio corporal, e aqui eu já levanto uma polêmica. Eu gostaria que vocês, né, trouxessem para mim alguns pontos aqui, que é o quê? A maioria das influencers ou até pessoas profissionais da área da saúde mesmo, que dizem, né, às vezes estão na internet mostrando, exibindo glúteo, a barriga, fazem vídeo mostrando, ensinando as pessoas a treinar com o peso do corpo. Essas pessoas muitas vezes iludem dizendo que outras pessoas, né, conseguem ter aquele corpão, aquele resultado com o peso do corpo. Sendo que essas pessoas, para construir aquele corpo, elas treinaram com carga. Então, assim, entra uma polêmica aí, né? Entra uma polêmica. Sim, sim. E o mais engraçado é que esse pessoal, agora falando do glúteo ali em relação ao peso, o que eu escuto muito, fazendo parte do suporte e conversando com vários alunos e pessoas, é em relação ao sentir. Eu não tô sentindo o meu glúteo trabalhar, eu não tô sentindo porque coloco muito peso ali, mas ainda não tô sentindo. Sim. Aí, o que eu sinto mais é a elevação pélvica. Será que se eu fizer todo dia só a elevação pélvica vai dar resultado? Porque o que eu sinto mais. No agachamento eu sinto mais minha coxa, eu sinto mais isso e aquilo. E diferente, né? No treino em casa, você só faz um aeróbio. Você cansa ali, você não... E na academia o pessoal tem esse, quando faz com carga, faz com peso, não sente o glúteo. Eu queria, na verdade, saber e ouvir de ti e falar pro pessoal aí qual a importância realmente desse sentir e a diferença dessa situação do treino em casa, se dá pra sentir, se precisa sentir também essa situação do glúteo. Muito boa pergunta, Realmente. porque entra um pouco nesse ponto. As pessoas falam muito, né? Que em alguns exercícios sentem mais que outros. É legal você levantar esse ponto aí. Com certeza. Isso acontece sim, tá? Porém, antes a gente precisa entender o quê? Que existe, quando a gente faz qualquer exercício, né? Tem uma conexão músculo-mente, vamos colocar assim, no jeito simples. Então, músculo-mente, ou seja, a tua mente, ela tem que entender aquele padrão do movimento. Quanto mais você se concentrar naquele movimento e saber, né, que musculatura está sendo trabalhada naquele movimento, melhor você vai ter essa percepção do sentir. E como é que você desenvolve isso? Não adianta. Com treinamento após treinamento e com uma boa pessoa te explicando, que é o que eu faço muito nas redes, né? Explicar como que a pessoa faz um bom agachamento, faz um bom exercício, seja para qualquer parte. Então, assim, melhorar a chamada consciência corporal vai ajudar a pessoa a sentir mais qualquer parte do corpo que ela trabalha. No caso, os glúteos, se ela tiver uma consciência corporal, ela vai trabalhar. Então, assim, a pessoa que está mais avançada no treinamento, ela vai ter essa facilidade um pouco mais apurada, maior de sentir do que o iniciante, tá? Então, assim, só esse disclaimer inicial. Agora, é normal que em alguns exercícios a gente não sinta? Sim, é normal. Principalmente quando a gente fala em exercícios mais amplos. Então, quando a gente pega, por exemplo, agachamento. É bom pro glúteo? Caramba, é um dos melhores, né? A fundo, na minha opinião, ele é o melhor exercício. Só que são exercícios que não trabalham somente o glúteo. Apesar do glúteo trabalhar muito naquele exercício, eles não trabalham somente o glúteo. E esse é um dos motivos da pessoa não sentir de maneira tão isolada o glúteo. Aí você falou, por exemplo, da elevação pélvica, né? Que as pessoas sentem. Realmente, se eu pegar agora, fizer um agachamento aqui, eu não vou sentir muito o meu glúteo. Mas se eu fizer uma elevação pélvica aqui com o peso do corpo, aqui no chão, eu vou sentir meu glúteo. Por quê? Porque é um exercício muito mais, que a gente chama de isolado. Ou seja, trabalha menos musculaturas. Logo, você tem uma percepção maior em cima daquela musculatura, né? A gente pode ir para outra linha também. Quando você faz um trabalho de puxada e remada. Você trabalha o bíceps? Trabalha. Sim. Só que você trabalha além do bíceps, as dorsais e por aí vai. Muitas musculaturas envolvidas. Agora, quando você faz aquele exercício básico, né? A rosca direta, aquela flexão de cotovelo, sente muito mais o bíceps do que a remada e a puxada, porque é isolado. Então, assim, qual é melhor, Caio? É o multiarticular ou o isolado? Esse pode ser o que a pessoa está pensando agora. Pô, mas então é melhor sentir ou não sentir, né? Eu devo sentir em todos, eu devo fazer só os que eu sinto. Tem muita essa dúvida, né? E eu devo fazer todo dia, porque eu vejo o pessoal treinando muito e toda vez que eu vou na academia parece que a pessoa tá fazendo agachamento. Todo dia. É sempre assim, né? A gente pode entrar nessa linha agora, mas falando desse sentir, né? Aliás, desse escolher o que sente ou não sente... As pessoas querem uma fórmula mágica de, eu vou fazer só o que sente ou só o que não sente. O Caio falou que o afundo é melhor, então eu vou fazer só o afundo agachamento. Não. Ou vou fazer só o que eu sinto. Não. O ideal é que você faça todos. Por quê? Lembra que eu falei que tem porções no glúteo, né? Temos o glúteo mínimo, médio e máximo.
dependendo do exercício que você faz, você vai ativar priorizar um pouco mais uma dessas regiões do glúteo. Então, quando você faz um agachamento, você ativa todas as regiões, né? Mínimo, médio, máximo. Porém, você ativa mais, por exemplo, o glúteo máximo. Quando você faz, por exemplo, uma abdução de quadril, pra quem não sabe, é aquela cadeira, por exemplo, que você senta na cadeira, abre as pernas. Eu chamo de cadeira sedutora. Cadeira sedutora. É tipo isso. É, cadeira sedutora. A mulher vai com uma leg na academia, às vezes mete uma leg branca, né? Tem a cadeira sedutora, já sabe. Se tiver, você que é mulher tá treinando, sempre tem um homem que para na frente, cuidado com esse cara, põe uma toalhinha na frente. Inclusive, a gente vai... Logo a gente vai fazer um episódio sobre esse assédio, né? Que muitas mulheres sofrem na academia. Sim. Bom, mas essa cadeira abdutora, por exemplo, né? Ou qualquer outro trabalho de abdução de quadril, trabalha glúteo médio, que dá uma priorizada maior nesse glúteo médio, coisa que o agachamento não prioriza tanto. Então, assim, o melhor dos mundos é você unir, né? Nenhum exercício ele é descartável. Então, agora, entra naquela questão que o Gil acabou de levantar. Mas caramba, então assim, será que eu posso fazer esses exercícios todos os dias se eu quero ganhar glúteo? Ou se eu dividir meu treino aqui, se eu pegar todas as possibilidades de exercício para glúteo, vamos supor que a gente chegue em 10 possibilidades de bons exercícios para glúteo. Será que eu posso fazer 5 hoje e dividir, fazer 5 amanhã? Ou seja, dessa forma eu estou treinando o glúteo praticamente ali dia após dia, porém de forma dividida. Aí a gente entra numa questão que todo músculo, não é só o glúteo, é o abdômen. Inclusive, qual que é a pergunta que eu mais recebo? Vamos lá, você lembra? Você pode fazer? Você pode fazer abdominal todos os dias. Olha só. É a que mais tem. Já vamos matar 2 de uma vez só. Exatamente. Será que pode fazer abdominal todos os dias? Aí que entra, gente. Poder. Pode, né? Ninguém tá segurando ninguém. Você pode fazer todo dia. Agora, o que você quer com um treinamento? Acelerar resultado. E para você acelerar resultado, precisa ter uma periodização. O que é periodização? É uma organização de estímulo-descanso. Por incrível que pareça, toda musculatura só desenvolve quando nós estamos em repouso. Então, quando nós estamos em treinamento, ou seja, treinando o glúteo, ou treinando o abdômen, ou treinando o bíceps, nós estamos degradando a musculatura nesse momento. Não estamos aumentando, não estamos desenvolvendo essa musculatura. Ah, mas Caio, quando eu faço um glúteo ou um bíceps, fica inchado. Caramba, como é que não tá desenvolvendo? Fica inchado. Não, fica inchado. Por quê? Você aumenta fluxo sanguíneo. E você, por aumentar fluxo sanguíneo e por também encurtar as fibras musculares, né? Você acaba ficando com aquela musculatura mais saltada mesmo. Realmente dá esse inchaço. Por questão de demanda, fluxo sanguíneo ali, que fica... É como se você jogasse muito fluxo sanguíneo para aquela região. E por uma questão de encurtamento muscular que você gera quando você faz força. Agora, isso passa depois de algumas horas quando você sai da academia. O que eu quero dizer com isso? Que é uma percepção, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que fala, mas quando eu tô fazendo, então não ganha. Não ganha. Você está degradando, você está machucando, você está... gerando o que eu chamo de micro-ruptura muscular, né? O que eu chamo não, que a ciência chama, né? De uma maneira mais simples. Micro-ruptura muscular é pequeno machucadinho na musculatura. Agora, o que é o anabolismo, né? O que é a hipertrofia? O ganho de glúteo ou de bíceps, de qualquer região. É você, digamos que, fazer com que o seu organismo se recupere daquele dano muscular, entre aspas, que você gerou durante o treinamento e faça o seu músculo ficar mais preparado para uma próxima sessão. Então, para fechar esse papo, é basicamente assim a analogia. Eu até fiz uma analogia interessante sobre isso, né? No Reels e acabou viralizando. Que é basicamente assim. Nosso músculo é como se... Imagina que existe uma fábrica de músculo, né? Sim. Existe uma central que distribui músculos, né? Deus tem uma central lá de músculos que ele distribui para os humanos. E quando a gente faz um treinamento e nossa musculatura não dá conta, é como se uma fibra muscular falasse para outra assim, caramba, esse indivíduo aqui não estava nem fazendo força, agora parece que pegou peso aqui, nossa, me deu muito trabalho, meu Deus, já imaginou se esse cara repete isso amanhã? Eu não vou dar conta, eu quase não dei conta. Ou seja, um treinamento intenso, próximo da falha, até a falha. Aí é como se o nosso organismo, né, ligasse lá na fábrica de músculos e falasse assim, ó, caramba, as fibras musculares aqui já tá todo mundo reclamando, todo mundo falando que se tiver uma demanda de treino assim igual, eles não vão dar conta. Precisa demais, viu? Pode mandar uma remessa a mais de músculo aí. Aí o fabricante vai lá e manda aquela remessa a mais de músculo para preencher aquilo. Então, é basicamente uma analogia simples, né? Óbvio que se a gente for entrar na fisiologia é muito mais complexo que isso, mas para o pessoal entender, é basicamente isso. Você só ganha músculo se você levar aquela musculatura até o extremo, até a fadiga. Se você der
carga se você der realmente esforço para aquela musculatura. Se você faz sempre um treino do mesmo jeito, aí a gente entra, né? Sempre treina com peso corporal, não faz variação do exercício ou treina o músculo todos os dias, você acaba estacionando ou até degradando aquela musculatura. Ela entende que ela não precisa de mais para aguentar nada, porque ela tá suportando muito bem aquilo. É basicamente descanso, isso. Né, para se recompor, né? Por isso. Você falou que degrada, precisa prejudicar e tal para poder reter mais, mas o pessoal vai que às vezes, então vou treinar todos os dias, mas não, precisa do descanso, precisa dessa reconstrução. Você acaba principalmente ganhando do noite. Ganhando bumbum dormindo. Então, Principalmente à noite. Pra quem tem preguiça de treinar, olha que ótima notícia. É só você se acabar rapidinho na academia. Exato, e é durante o sono profundo que você tem, né, uma descarga de hormônios ali que vão cumprir essa função. Por exemplo, GH, ele é produzido quando você tem um mínimo de sono ali viável. O mínimo de sono o quê? Pô, de 7 a 9 horas seria a média de sono que todo mundo deveria ideal, ter. né? Ideal, que ela consegue manter bons níveis de GH, que é um hormônio do crescimento, por exemplo, né? Mas uma coisa que eu achei interessante aí que você falou, e que foi um insight que você me deu uma vez, que foi falar assim, para esse exercício aqui, trabalha tal músculo. Então, vamos supor, o agachamento. E você falou agora no início que tá na conexão entre a mente e o corpo, né? Então, quando eu começo a fazer um exercício que eu sei que músculo que está trabalhando, que é isso que você mostra no personal online, inclusive os alunos, eles sabem qual que é o músculo que está trabalhando ali. Se você traz isso para consciência, quando você traz isso, tipo, nossa, nesse exercício trabalha tal músculo, você começa a imaginar que você está trabalhando aquele músculo e conscientemente, né? E aí você tem essa percepção, eu tô sentindo, tá fazendo sentido. E aí você começa a ter mais esse feeling mesmo de adaptação, né? De falar, nossa, esse exercício trabalha essa coisa. E é isso que você ensina no personal online. Os alunos têm esse conceito de tal exercício trabalha isso. Tal exercício trabalha aquilo. E aí começa a conectar a mente e o corpo. Você começa a concentrar mais nisso, né? Nos exercícios. Exato. E sentir. Não é empurrar peso, né? Exato. Porque tem gente que fala assim, não gosto de musculação. Por quê? Não gosto de lá fazer força, empurrar peso. Não, a gente não tá falando de empurrar peso. A gente empurra peso. O que eu faço no personal online? Eu ensino as pessoas a empurrarem ou levantarem o peso de maneira direcionada. Exato. É basicamente isso. Eu ensino as pessoas a fazer o exercício de forma direcionada. Então, assim, não é simplesmente ir lá e fazer... Por fazer. É empurrar, Exato. puxar, agachar. Não, porque, caramba, tem pessoas... Por que pessoas passam meses, anos na academia e não conseguem ver mudança? Porque elas estão simplesmente lá empurrando, puxando, levantando de qualquer jeito. Elas não estão sabendo direcionar o exercício. Total, pra você que tá na academia e tá ouvindo a gente, repara ao seu lado. Quando você tá num exercício, né? Você olha pro lado, a pessoa tá lá por empurrar, não tá nem concentrando. Isso faz total diferença, gente. Depois que eu trouxe isso pra consciência, eu falei, meu Deus, faz toda a diferença. Eu saber que aquele exercício trabalha tal músculo e eu vou concentrar aqui pra trabalhar dessa forma. Não empurrar por empurrar. E hoje, quando você tá na academia e você olha ao seu redor, tá todo mundo empurrando por empurrar ou fazendo exercício por fazer. Isso faz total diferença. A critério de entretenimento, uma vez eu vi uma pesquisa, que eu não sei de onde foi e quando foi, que dizia que a gente tem um ganho de 10% só por se concentrar, só por fazer com intenção. Por exemplo, se você for na academia e ficar sentado o dia que você tá lesionado, alguma coisa, olhando as pessoas treinar, só isso te dá 10% a mais de desenvolvimento. De resultado. Que legal. Faz todo sentido quando você faz intencionalmente. Vocês duas são alunas do personal online e vocês, quer dizer, há mais tempo, né? Começando agora. Como que foi o processo de vocês ir lá e começar a ver a transformação do corpo? Quando que deu pra sentir, assim, demorou? Como que foi isso? Vocês se sentem confortáveis em falar disso? Sim. Não, eu ia aproveitar e puxar um gancho aqui, voltando pro glúteo, já que a gente tá falando dos benefícios todos, além da musculação, né, do puxar, mas como também a consciência corporal. Sim. E eu queria falar, trazer pro pessoal a mobilidade, né, que é importante pro ganho de glúteo. E isso eu não fazia. Eu não fazia, eu chegava na academia, e hoje eu percebo muito isso, né, eu chego na academia, eu vejo o pessoal já ir direto pro aparelho, já é direto para um agachamento, já faz ali, não tem aquele desenvolvimento de fazer uma mobilidade antes, de fazer uma aula, uma sessão de alongamento, e eu não fazia isso por muito tempo, então eu percebia que depois que eu passei a fazer, né, isso, conhecendo você, seu programa, sendo aluna, comecei a fazer e vi a diferença nos agachamentos, consegui ter mais amplitude, melhor mobilidade no quadril, na elevação pélvica, então você também ajuda na consciência corporal, e muita gente não faz isso. Não faz isso. Muita gente aquece na esteira, né? Exatamente, e daí acaba deixando o foco principal
que é ali o corpo em si, e trabalhando só na esteira a parte cardio. Então, assim, pra mim, a mobilidade fez completamente diferença no ganho de glúteo e melhora até da celulite junto com os treinos de musculação. Aí, ó, celulite. Inclusive, um spoiler rápido, celulite ali, antes da Bianca falar, que eu acho que ela pode comentar sobre isso. Ela até postou um vídeo um dia falando sobre, mas o que é celulite? Celulite é multifatorial, né? Muitas mulheres devem estar aqui assim, mas eu queria saber se fazer musculação vai tirar minha celulite. Olha, vai. 80% dela. Mas tem aqueles 20% que pode ser um fator genético. Que talvez você precise de uma ajuda com uma dermato, alguma coisa nesse sentido. Mas 80% você consegue eliminar com treino e dieta. Porque o treinamento, a musculação, vai melhorar o que eu falei até no início, né? Sobre musculatura mais inchada. Vai melhorar fluxo sanguíneo. E celulite muitas vezes é má circulação. Então, se você melhora o fluxo sanguíneo ali, automaticamente você melhora a celulite. Obviamente, a alimentação sendo mais regrada. A celulite também está associado com excesso de gordura corporal. Então, diminui gordura corporal, ganha massa muscular, melhora a circulação. Tudo isso é responsável por melhorar sua celulite em pelo menos 80%. Se ficar aqueles 20%, beleza, pode ser um fator genético, alguma coisa mais a nível de pele ali, que talvez uma dermato possa te ajudar com um tratamento mais especializado. Sim, a gente tem vários cases até no personal online de melhora de glúteo, né? Melhora de celulite, up no bumbum ali com os treinos de musculação e alimentação. E assim, o ponto-chave até da celulite tá na qualidade do alimento que você come, né? Muita gente fica aí comendo essas 1000 besteiras. Eu mesma percebi já muita mudança na minha celulite. Apesar de eu ainda tenho celulite, é tipo completamente normal. Toda mulher tem, não se sintam envergonhadas porque vocês têm celulite, gente. Isso é completamente normal. Mulheres. Normal. Todas as mulheres têm celulite. Faz parte. E quando você vê essa bunda lisinha aí por aí, não se iluda. Pode ser muito filtro. Preparação de foto, né? O Gil tá aqui, ele sabe disso. Você tira foto de várias mulheres, né, Gil? Eu fotografo modelos e eu percebo que as pessoas mais lindas e maravilhosas e perfeitas que você pode conhecer na sua vida, elas têm as mesmas neuras que você. Só que na foto a gente tira isso. Na foto fica óbvio, mas eu passo horas ali tratando, cuidando. Exatamente. Mas tudo tá associado à sua alimentação, ao seu treinamento. E eu acho que assim, eu já vi muita diferença. Desde que eu entrei no personal online, né, que eu comecei a fazer os treinos do personal online, muita coisa já mudou em relação à estética mesmo do glúteo, da coxa, né? Mas também é esse fator. Que é aquilo que o Caio falou, pode ser que esteja associado em algumas outras coisas também que, né, tá tudo bem. Mas e como foi a neura? Porque você tinha uma preocupação muito grande com a tua celulite, você postou um vídeo onde que aparecia um pouquinho, né, teu cinegrafista lá. O cinegrafista Caio. Desculpa atrapalhar o seu episódio, mas eu tô aqui pra te lembrar que episódios como esse você encontra no canal do CaionCast, tá ok? O link tá na descrição, não esquece de me acompanhar por lá, porque se você chegou até esse momento do vídeo, é porque você tá curtindo esse papo aqui, tá agregando pra você, então não se esqueça, se inscreva lá no canal, link na descrição. E agora, bora continuar com o episódio. E como que foi a resposta das mulheres em relação a tanto bumbum quanto celulite? Sim, todo mundo se identificou muito, falou, nossa, eu também tenho e fico noiada com isso. E assim, pra mim foi um processo difícil de falar, será que eu fiquei o dia todo pensando, vou postar esse vídeo ou não? Que eu tô fazendo, né, postando assim, o tá pago de todo dia. E aí nesse dia eu falei, eu não quero postar porque tá aparecendo minha celulite. Mas assim, eu recebi vários feedbacks legais, muitas mulheres falando que se identificam com isso e... Gente, tá normal, tá tudo bem. É o que eu falei, assim, eu não tô satisfeita, mas então eu vou fazer alguma coisa pra mudar isso. E tô buscando melhorar isso. Então, assim, tá tudo bem, mas vamos correr atrás do que a gente precisa fazer, é mais ou menos isso. E foi super legal. Processo, né? Exatamente. Exatamente. E assim, a gente já tem ali umas fotinhas de antes e depois. Sim. Muitas alunas do personal online, né? Tipo, tem lá o antes e depois. A melhora no glúteo, a melhora da celulite, né? E isso que você falou, Nath, até no início ali, sobre mobilidade, é uma coisa que muitas mulheres não desenvolvem glúteo porque estão travadas, né? Sim. Estão com o quadril ali encurtadas e faz total diferença, né? Hoje no personal online também tem lá o treino de mobilidade para ser feito antes do treino de inferiores. A gente usa como aquecimento, né? Como aquecimento. E o melhor, 5 minutos. Exato. E isso faz muita diferença. Eu também senti diferença antes de fazer o personal online, eu não fazia mobilidade nem nada, eu ficava aquecendo na esteira também. E agora, com todo esse desenvolvimento, eu sinto o meu quadril mais leve, mais móvel para poder fazer os exercícios. Então, assim, a gente tem uma diferença de amplitude de movimento. Sim. E tal. E aí,
quando você traz também pra consciência o que eu falei, né? De pensar no músculo que tá sendo trabalhado. Faz total diferença pra um treino de glúteo, né? Já Sim. que é o assunto aí do nosso podcast. Então, é bem isso. Mas assim, eu queria, aproveitando que você falou da alimentação, né? Uhum. Pro ganho de glúteo, apesar da pessoa estar ali no emagrecimento, falando com o Caio agora, o pessoal que tá ouvindo. Pro ganho de glúteo, a pessoa quer ganhar o glúteo, ela não tem. Qual alimentação ela deve seguir? Ela começa ali pro alimentação mais desenvolvida pro ganho de massa, porque tem muita gente que tem essa dúvida. Ela quer é possível essa distribuição localizada pro glúteo em si, ou o processo é o mesmo que a gente conhece e às vezes negligencia? Olha que interessante. Para perder gordura, nós até falamos sobre isso em acho que um outro podcast, a gente levantou essa bola, né? A gordura, ela não é perdida de maneira localizada, você perde a gordura de forma generalizada. Então, quando você emagrece, você perde um pouquinho na barriga, um pouquinho no glúteo e tal. E seu corpo acumula de diferentes maneiras. Isso aí depende muito de biotipo, de sexo e tudo. Tem pessoas que acumulam mais na gordura, outras acumulam mais no quadril. Agora, interessante para ganho de massa muscular, você consegue ganhar de maneira localizada. E esse é um ponto interessante. É óbvio que você também ganha de uma maneira um pouco mais global, né? Não dá pra... eu vou ganhar só no glúteo, mas eu não quero ganhar nada de coxa. Não. Automaticamente, a maioria dos exercícios de glúteo trabalham também um pouquinho de coxa. Mas dá pra você priorizar o ganho. Eu quero priorizar o ganho no meu glúteo. Ou eu quero priorizar o ganho no meu bíceps, no meu peitoral. Dá pra fazer essa priorização. Inclusive, a gente faz isso no programa, né? Com as pessoas, eu quero priorizar tal área e tal. A gente prioriza isso. Então, assim, dá pra priorizar. E só que se a gente fala em ganho, a gente tá falando em quê? Em aumento de massa muscular. Para que se tenha aumento de massa muscular, a gente precisa ter o quê? Uma alimentação hipercalórica. Quantidade de calorias tem que superar a quantidade de calorias que você ingere, ou seja, o que você come ao longo do dia tem que superar o que você gasta ao longo do dia. Só que muita gente pode pensar assim, mas então é fácil. É só eu comer pra caramba, né? Comer uma pizza, comer um hambúrguer, comer chocolate. Só que tem um problema. Não é qualquer caloria. Tem que ser a caloria certa, tem que né? ter De a alimentos, né? Isso, qualidade calórica. Então, imagina só, se eu pego um McDonald's agora, um McLanche Feliz, a batatinha lá, mais o sanduíche, mais um refrigerante, vai ter lá X calorias. A mesma quantidade de calorias eu consigo através de um prato de comida, né? Só que, ou seja, em termos de caloria pode ser até igual, se eu equilibrar ali quantidades e tudo. Porém, em qualidade nutricional é completamente diferente. E para você construir glúteo, você precisa ter qualidade nutricional, que boas fontes de proteína, carboidratos, gorduras. Então, se não tem alimentação, né, eu vejo qual que é o erro da mulher que quer ganhar glúteo e não consegue. Aquela mulher que é magrinha. Vamos falar para as magrinhas agora. Eu quero ganhar glúteo, não consigo ganhar glúteo. Muito provavelmente, né, eu digo que é de 3 uma. Ou você não tá treinando da maneira certa, ou você tá treinando da maneira certa, mas tá com o glúteo totalmente travado e está impossibilitando que você faça o movimento da maneira correta, ou seja, falta de mobilidade, flexibilidade. Ou você tá simplesmente fazendo tudo direitinho em relação ao treinamento, mas tá se alimentando igual um passarinho. Tá comendo menos do que deveria. Sim. E aí você não vai ganhar massa muscular com isso. Então tem que ter essa tríade. Se faltar alguma coisa desse tripé, não adianta, o glúteo ele é constituído por isso. Você precisa ter boa mobilidade, flexibilidade, um bom treinamento intenso e uma alimentação hipercalórica. Se tiver faltando algo, vai ficar complicado. E já em base da alimentação, uma dúvida que surge muito, o pessoal tem essa neura de academia, entrou na academia já precisa suplementar, já precisa de suplemento. E o pessoal pensa isso, né? Eu preciso de suplemento para ganhar o glúteo, eu preciso de suplemento para desenvolver, mas isso é com base na alimentação ainda, né? Fala um pouco pra gente, Caio, de realmente precisa do suplemento ou não? Dá para desenvolver glúteo sem o suplemento ou não? Apesar de já saber a resposta, né? Mas não, mas fala aí. Vamos ver a resposta de vocês aqui, ó. Qual é o termo suplemento? O que vem à cabeça de vocês? Suplemento. Vai lá, Gil. O que vem à tua cabeça? Você que tá entrando nesse assunto agora. Suplementar é o quê? Que é complementar, né? Não é completar, é adicionar alguma coisa. Se for complementar, significa que na alimentação poderia ter que ter um complemento. Mas é por aí. Então tá faltando algo e você precisa... É que nem necessariamente... É isso aí. Eu queria ouvir de você basicamente isso. Porque o suplemento é o quê? Tem que suprir uma falta, né? Se a gente for pegar essa palavra e diluir ela, suplementar é suprir, né, alguma falta. A falta de. Agora,
pode ser que não tenha falta de. Esse é o ponto. Então, se a pessoa se alimenta bem, com os níveis de proteína que ela precisa, se ela come ovo, se ela come carne, se ela faz, né, um consumo de proteínas no café da manhã bem feito, no almoço bem feito, no jantar bem feito, no café da tarde, ou se ela come os níveis de proteína que ela precisa ao longo do dia, ela não precisa suplementar. Agora, pode ser que, né, a gente sabe que não é fácil uma alimentação para hipertrofia. A pessoa tem que comer bem. E não é comer bem no almoço, ou no jantar, ou no café da manhã. É comer bem em todas as refeições. E às vezes a pessoa tá trabalhando, às vezes a pessoa tá com a rotina corrida. Então, da onde que veio? Por que o whey protein hoje é tão famoso e é tão utilizado? Inclusive eu utilizo. Porque ele facilita a ingestão proteica. Então, pô, eu tô lá no meu escritório às vezes, trabalhando no meio da tarde. E aí era o momento de tomar um lanche. E nesse lanche deveria ter X níveis de proteína. Quais as opções que eu teria num escritório? Se eu desço lá pra lanchonete, vocês conhecem a lanchonete lá embaixo? Sim. A lanchonete tem só coisa gordinha. Só coisa gordinha. Coxinha, pastel. Mas é pastel de frango. Mas é pouquíssimo frango. Perto da quantidade. Tem muita massa e pouco frango. Então não tenho a quantidade de frango que eu preciso. Sim. Então, faz sentido eu fazer um shake de proteína, comer uma fruta no escritório, que eu vou ter os níveis... Lembra que eu falei do McDonald's da comida de verdade? Sim. Eu vou ter o nutriente certo para hipertrofiar. Ao invés de ir lá comer uma empada de frango, que vai ter pouquíssima proteína e muita gordura ali. Muito carboidrato de péssimo índice glicêmico. E com esse shake você supriu, né? Isso eu supri. Exato. Como é que eu vou fritar um ovo no escritório? A gente nem tem fogão no escritório. Sim. Né? Como é que eu vou passar um bife no escritório? A gente nem tem isso. Eu poderia levar um marmitex e esquentar lá. Isso a gente faz às vezes, né? Levar um marmitex com frango ou com ovo e depois esquentar. É uma opção. Mas, muitas vezes... o suplemento é mais pra facilitar ali a na vida. hora do... Inclusive, a gente tem uma aluna, né? Não sei se posso citar o nome dela aqui, acredito que sim. É a Patrícia, que morou por um período em Manaus e ela não usou nenhum tipo de suplemento e a mulher desenvolveu um glúteo, o corpo todo, né? O corpo glúteo todo. dá inveja. Um glúteo, isso, Sim, e ela tem verdade. mais de 50 anos, né? Inclusive, qual que é a história a Patrícia tem uma história interessante que me vem à cabeça aqui. Tinha uma época, não sei, acho que o marido dela é do exército, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Ela vive mudando de cidade, né? Sim. E eu sei que teve uma época que ela morou, acho que na Amazônia. Ela Amazonas, tava agora. né? Agora Amazonas. ela tava. Isso. E aí... Tefé na Amazônia. E parece que não tinha muita opção de supermercado bom, não sei se era mais ou menos É isso mesmo. Ela morava numa zona mais rural, alguma coisa assim. É. E ela tinha que... Ela criou galinha pra comer... Como é que é? Ela matava galinha pra poder... Era galinha? Plantava algumas coisas, Plantar. algumas verduras, frutas. No próprio quintal de casa. No próprio quintal de casa. Pra poder ter uma alimentação legal. Ter uma alimentação legal, pra realmente suprir. E até o suplemento não tinha tanto acesso lá. Ela não tinha acesso à suplementação. Olha só. Olha só. Então ela supriu, o suplemento dela foi realmente a alimentação. Ela deu o jeito. A pessoa que tinha tudo pra dar muita desculpa. Ela criou a galinha pra ter ovos. Isso eu lembro. Ah, é verdade. É isso mesmo. Até porque se ela matar a galinha, imagina, depois tem que criar o pintinho até crescer. Uma galinha não dá pra muita coisa, né? Verdade. Exatamente. Mas legal. Agora os ovos... E isso já entra num ponto, né, que muita gente, tipo, a Patrícia tem mais de 50 anos e ela desenvolveu glúteo. E muita gente, as mulheres, assim, tem mais de 30, 40, fica nessa dúvida. Será que eu consigo ganhar glúteo ainda? Será que eu consigo melhorar? O aspecto. Um aspecto, exatamente. Será que eu consigo evoluir nesse ponto? Mas isso é interessante, é possível fazer... Porque eu vejo o pessoal usando cinta modeladora, né? Que eu primeiro queria saber se serve pra alguma coisa. Exato. E depois tem um exercício pra deixar o bumbum mais levantadinho, ou de propósito. Um exercício. Meu objetivo é deixar mais up. E aí a pergunta é, se tem um exercício... Algum exercício que faça isso? Não, a gente pode listar aqui os exercícios. Inclusive eu já faço isso. Vamos listar aqui? Vamos lá, vocês me ajudam. Vamos listar aqui. Vamos lá, você que tá ouvindo, você vai pegar agora o papel, a caneta, o seu celular e você vai anotar aí os melhores exercícios pro glúteo. A gente vai listar aqui todas as possibilidades. A gente vai listar, na verdade, do melhor pro... Não vou falar pior, mas do que mais trabalha pro que menos trabalha. Tá. E de maneira que a gente abranja todas as possibilidades. Ou seja, o número de exercícios possíveis pro glúteo, ele é finito. Ele não é infinito. Não dá pra... Agora, tem pessoa que fala assim, eu queria um treino que tem exercício diferente pra glúteo. Não, mas chega uma hora que não tem mais aonde inventar. Eu estaria inventando se eu colocasse uma coisa diferente. Então, existem variações de um mesmo exercício. Boa. Mas, vamos lá. Primeiro exercício aí, anota aí. A fundo. É aquele agachamento com uma perna à frente, uma perna atrás. E
Afundo é um dos melhores. Se você pega uma eletromiografia, né, é um aparelhinho que você pluga, né, na musculatura, pede para o indivíduo fazer, geralmente usa-se muito em pesquisas isso, e esse aparelhinho, ele dá um gráfico. Por exemplo, imagina só que eu pluguei vários eletrodos no bumbum. E aí eu peço para você fazer vários exercícios. Vai ter um gráfico e esse gráfico vai mostrar a ativação muscular. Sim. Então, a eletromiografia basicamente faz isso. E através da eletromiografia, a gente observou-se o quê? Que o afundo, o agachamento são exercícios que ativam muito o glúteo. Mas vamos lá, por essa linha. Afundo um dos melhores. Afundo é aquele passão gigante que tu dá até dobrar a perna, né? É isso. Tem gente que faz o afundo, né? Ele tem variações. Dá pra você ficar com uma perna na frente e uma atrás, né? E ficar agachando naquele mesmo lugar. Dá pra você fazer através da passada, que é dar um passo, agacha, dá outro passo, agacha, dá outro passo. Só agacha fazendo força com uma única perna, né? Com uma única perna e pode ir alternando essa perna. E dá pra colocar uma perna também suspensa em cima de um banco e a outra perna no chão e fazer, que a gente chama de agachamento búlgaro, mas nada mais é do que uma variação do afundo. Né? E nome de exercício também, gente, pra quem tá ouvindo, é igual Todd Nescau, né? Sim. Assim, é a mesma coisa, só que tem aí pega mandioca macaxeira, né? Na minha cidade era mandioca, na tua era como? Macaxeira. Na tua, Gil. É o correto. Aipim. Olha só, tem 3 nomes pra uma coisa só. No exercício é mais ou menos assim. Então vamos lá, afundo é um dos melhores. Depois vem agachamento. E olha só, tem várias variações. Tem agachamento livre, tem agachamento no Smith, tem agachamento no hack, tem agachamento com halter, tem agachamento com barra. Dá pra fazer agachamento de diferentes maneiras, Sim. mas agachamento é um bom exercício. Agachamento sumô, que é uma variação na pisada do agachamento. É um agachamento com as pernas mais afastadas, na posição do sumô, né? Daquelas, pra quem assiste já viu, né? Aqueles lutadores de sumô, fica com o pernão aberto. O agachamento sumô vem daí. Falamos aqui, né? Afundo, agachamento sumô. A gente pode citar aqui também o quê? O leg press, que nada mais é um agachamento feito na máquina, basicamente. Né? O leg press é basicamente isso, é uma máquina de fazer agachamento deitado, sentado, enfim. É uma maneira de facilitar a adição de carga, ou seja, o grupamento muscular desses exercícios é praticamente o mesmo. E existe vários tipos de leg, né? Aí tem leg 90, leg 45 e por aí vai. Então a gente já citou 4 exercícios aqui, né? Leg press. Aí depois a gente poderia ir por exemplo, vamos continuar nos livres aqui, nos mais complexos, né? Levantamento terra, que pode pôr levantamento terra barra stiff, que é uma variação. A diferença é mais uma perna mais esticada, outra menos esticada. Um pega um pouco mais a posterior, outro não. Também trabalha bastante glúteo. Aí a gente pode ir depois, né, dessa... Quantos que tem? 5. 5 exercícios. Esses 5, digamos que são o carro-chefe. Isso não poderia faltar no treino de ninguém. Né? Quer dizer que tem que fazer em todo treino isso aí? Não. Mas ao longo de uma jornada de treino, né, em algum momento da prescrição, tem que ter esse tipo de exercício. Sim. Independente da sua idade, do teu sexo. Mas eu sou homem, faz isso também. Faz também. Mulher eu tenho gosta de glúteo, tá, 50. Gente? Homens. Mulher, eles gostam de glúteo. Fica a dica. Fica a dica aí pros homens, né? Vai ficar igual o Johnny Bravo. Pelo amor de Deus. Da minha época é do Johnny Bravo, Johnny Bravo, vocês conhecem, né? É aquilo que você falou do core, né? De fortalecer, até pra quem curte futebol aí, poder jogar. Você pega qualquer hoje, cara que pega um jogador de futebol, o cara treina agachamento, né? É um dos exercícios mais completos que existe, né? Sim. Mas bom, temos 5 mais completos. Aí a gente entra nos exercícios mais isolados. A gente tem o quê? Extensão de quadril e abdução de quadril e elevação pélvica. Vamos colocar assim que a gente tem essas 3 categorias que dá pra fazer também de diferentes variações. Mas vamos lá. O que é uma extensão de quadril? O famoso glúteo 4 apoios. 4 apoios. Dá pra fazer com caneleira? Dá pra fazer. Não acho que é o melhor jeito de fazer, mas dá pra fazer. Dá pra fazer na polia? Dá. Dá pra fazer glúteo na máquina? Dá. Tudo isso é extensão de quadril. Dá. Elástico, né? Em casa? Elástico com mini band, com super band? Dá também. Aí a gente tem a abdução de quadril, que é o que a gente citou mais cedo, que é o movimento para abrir a perna, jogar a perna para lateral. Aí você faz na cadeira abdutora, você faz com elástico também, com mini band, você faz na polia, dá para fazer de diferentes maneiras. E você tem a elevação pélvica, que você consegue fazer também com elástico, se você treina em casa, dá para você fazer numa máquina. Tem algumas academias raríssimas, né? Inclusive, assim, eu acho que foi... Quando que a gente foi numa academia? Que cidade que foi? Eu acho que foi BH, São Paulo. BH. Em Belo Horizonte, a gente estava numa academia uma vez. Foi Brasília, eu acho.
A gente foi fazer um curso lá. Sim. Eu fui dar uma palestra lá. Foi. É verdade. Fui dar uma palestra em Brasília. A gente foi numa academia que tinha uma máquina pra ele fazer elevação pélvica. E não é comum de ver isso nas A academias. academia que eu faço, que eu treino aqui também, Tem? ela tem. Olha só. Ela Minha tem. também. Mas tem? Na- na que eu mas faço é hoje não raro. tem. É raro. Então, assim, algumas academias têm essa máquina, algumas não têm. Nas que não tem essa máquina, a pessoa pode fazer com barra livre. Ou com peso. Geralmente aquelas mulheres que colocam aquele barra em cima do colo, né? Pra quem tá ouvindo e não sabe o que é uma elevação pélvica. Quando coloca aquela barra em cima do colo, um peso Do em cima do quadril, colo assim, e levanta. Então, é basicamente isso. A elevação pélvica é uma outra variação. Então, a gente citou o quê? 8 possibilidades, foi isso? Sim. 8 possibilidades de exercício para glúteo. Dessas possibilidades, temos variações, como a gente citou aqui, né? Aparelhos diferentes de fazer. Agora, tudo que você ouvir que foge dessas 8 possibilidades é invenção. Uhum. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Falando sobre Esse é o isso, nós temos no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do Caion, youtube.com/Caion Signorete. Isso. Isso. É isso aí. Tem um vídeo muito legal que a gente gravou sobre o uso do Graviton, que é um aparelho feito para você fazer elevação. Exato. Então, passa lá no canal. Ele é bem polêmico, inclusive. Polêmica. Inclusive, tem uma. Eu não acompanho blogueira, assim, apesar de eu falar muito mal dessas blogueiras. Eu não acompanho essas blogueiras, mas chega até você, né? As Mas informações. chega até minhas informações. E aí, tem uma blogueira que parece ser muito famosa que gravou e tem um corpo... Aí que tá, olha só, hein? E tem um corpo bonito e gravou um vídeo fazendo no Graviton. E aí, pô, a mulher com corpo bonito fazendo no Graviton, ela chama atenção, porque as mulheres falam, pô, se ela tem esse corpão, essa bundona, e tá fazendo esse exercício, né, o glúteo no Graviton, deve ser porque é bom. Só que aí que tá, é péssimo. É um dos piores exercícios para o Graviton nem foi feito para trabalhar glúteo. Depois você pode acompanhar no canal lá, como o Gil falou, que tem um vídeo completo na prática mostrando por que fazer glúteo no Graviton não é um jeito eficiente de treinar glúteo. Porque assim, trabalha glúteo? Trabalha. Mas cara, pra quê? Ele não é eficiente, tem maneiras melhores de se fazer. Então assim, aí vem uma blogueira, né, que mostra isso aí, mas ela construiu aquele corpo não fazendo isso aí, mas ela quis variar, quis fazer, aparecer um exercício diferente, e aí o negócio tomou uma proporção, né, de Sim. meu Deus, será que não trabalha glúteo? E assim, não é eficiente, é uma O invencionice. pessoal tem né? a mania de fugir do básico, básico. do tradicional, Fugir do básico, né? Do bem feito. Eu acho que é preguiça de fazer o bem feito, porque se você fizer amanhã essas 8 variações que a gente citou aqui agora e não fizer bem feito, não vai adiantar nada. Exatamente. Não vai. Adiantou a gente listar todos esses exercícios se você não sabe como fazer? Isso. Nossa, eu tava esquecendo desse papo, porque Ué. assim, ó, a gente listou os melhores aqui pra glúteo. Uhum. E aí, beleza. Vai adiantar? Não vai adiantar. Por quê? Se você pegar esse exercício pra fazer agora, você não vai saber... Primeiro, você não precisa fazer os 8 numa sessão de treino só. Exato. Isso é um ponto. Detalhe importante. Detalhíssimo importante. Então os 8 estão ali. Então amanhã eu vou lá fazer os 8. Não faça isso. Não favor. precisa. Você vai exceder a quantidade. Não precisa. Tem que subdividir de uma forma que você vá fazendo esses exercícios ao longo variações. da sua jornada de treino. De repente tem um mês que você não vai fazer alguns deles. No outro mês você vai fazer... e outra, não vai treinar isso todos os dias. Tem uma variação, que tem uma organização de treino que você... E principalmente, que a gente falou no início, técnica. Não adianta treinar sem técnica. Você pode pegar eles agora e tentar fazer, você vai fazer errado. E aí, era pra trabalhar glúteo. Mas vai acabar forçando sua coluna, forçando seu joelho. A fundo, né? Exato. O melhor, E não vai ativar o glúteo. tradicional do erro. Sabe o que eu costumo falar muito nos vídeos, né? Pega um afundo. Quando ele é feito de maneira certa, correta, bem feitinho, ele vai ativar ali, tipo, 100% do glúteo. Sim. Aí quando você faz o mesmo exercício, que é um excelente exercício para glúteo, mas faz do jeito errado, digamos que ele ativa 30% do seu glúteo. Por quê? Porque você usou a lombar, usou a coxa, A coxa você usa, né, de qualquer jeito, mas Sim. você usou outras musculaturas que não Pra eram compensar. necessárias para fazer aquele exercício. Exato. Então, técnica é primordial, organização dos exercícios é primordial, fundamental para você ter resultado. Inclusive, pra quem tá ouvindo aí, né, quiser aprender algumas técnicas, no canal do YouTube do Caio tem muitas técnicas de Muito. exercício pra você aprender. É só colocar o nome do exercício que você quer e mais Caio Signoretti que você encontra lá. E muitas técnicas importantes aí pra você poder aplicar no treino, né? Ok, mas eu quero um treino específico contigo, Caio. Eu quero uma atenção especial. Eu quero que você me ajude a poder andar de bicicleta, fazer beach tênis, subir montanha e fortalecer. Alguém que quer trabalhar com você assim mais focadinho. Existe algum programa para esse tipo de pessoa? Existe
Aí é alguma que tal? solução? Aí eu te pergunto, focadinho em quê? E Dá um exemplo. um exemplo, a pessoa quiser fazer um TIFF da vida. Ah, não, sim, temos um programa intenso, mas assim, não, a tua pergunta era outra, eu acho. Era no sentido assim, você falou, deu vários exemplos, né? Porque assim, ó, por que eu tô falando isso? Tem pessoas que procuram a gente pra quê, Nath? Por exemplo. Pra passar na prova do TAF. TIFF. Não, Na TAF, Tá. Pra correr maratona. Pra correr maratona. Tipo, Isso. precisa pra fazer uma maratona. Nossa, tem... Pra curar a lesão, o pessoal tá com um problema, o médico Isso. falou, você precisa fazer academia. Eu quero me curar. Aí vamos pensar no seguinte, a pessoa que procura a gente, por isso que eu perguntei pro Gil ali, né? A pessoa que chega, às vezes chega, né? Ah, mas eu queria entrar no personal online pra fazer uma maratona. Meu sonho é terminar uma maratona. Aí eu te digo, eu não sou o cara que vai te ensinar a correr uma maratona, apesar de te preparar muito bem pra isso. Eu não sou especialista em fazer você correr uma maratona. No que eu sou especialista? Em fazer você tirar teu shortinho na praia e todo mundo olhar pra tua bunda. Isso eu sou especialista. Bonito De pelado, fazer você lembra? ficar gostosa. De fazer você ficar com um bumbum bonito. De ficar com um corpo saudável e bonito. Ah, eu quero fazer porque eu quero andar de bike, conseguir subir montanha. Pô, muito provavelmente você construindo o glúteo que você quer, isso vai facilitar com que você faça qualquer esporte e tenha um desempenho melhor. Porém, o objetivo, por exemplo, do personal online, ele é trabalhar sua saúde e sua estética. Ele não é com o objetivo de performance, né? Então, assim, eu quero pedalar, sei lá, Quantos quilômetros? fazer Ironman. Não sou o cara que ensina você a fazer Ironman. Sou o cara que ensina você a deixar suas amigas com inveja do bumbum. Boa. É basicamente isso. Acho que seria legal, eu vi que você abriu uma caixinha recente agora no Instagram sobre bumbum, né, pros seguidores. Acho Boa. que a gente poderia dar uma olhada nas dúvidas do pessoal Sim. e Fazer um bate-pronto Boa. aqui. Um bate-pronto, eu Pra abri hoje, finalizar. tá? Pra quem não acompanha meus stories, o que acontece, gente? Eu abri lá, tá? Hoje e... Agora, antes de vir, né? Agora, tivemos algumas perguntas aqui. Vamos ler em tempo real. Bom, tem uma pergunta aqui, ó. Vamos fazer assim... Da Lari Souza. A Lari Souza tá perguntando assim, como faz pra ganhar glúteo mais rápido? Quando a gente fala em ganho, tem duas coisas que são antagônicas. Ganhar e rápido são coisas que não acontecem, pra começar, né? Porque assim, ganhar. O que você consegue ganhar de massa muscular por mês, né? Uma mulher, ela vai conseguir ganhar 0,5 quilo de massa muscular por mês. Só que é lógico que o foco aqui, claro, da pergunta dela não é assim, não é tipo assim, eu quero só ganhar. Eu quero ter, como é que eu faço pra viver, né? Olhar no espelho e ver a diferença. Em quanto tempo eu consigo isso? De 40 dias a 3 meses, né? É a média que a gente percebe nos nossos alunos. De 40 dias a 3 meses um resultado. Agora, como é que faz pra ganhar rápido? Você precisa ter bem alinhado aquela tríade que eu falei no início do episódio. Treinamento certo, com a periodização, com a técnica certa. Trabalhar mobilidade e alongamento para que você não fique com a musculatura encurtada e isso te impossibilite de recrutar as fibras musculares necessárias para desenvolver o glúteo. E uma alimentação hipercalórica. Se tiver algum item desse tripé capenga, você vai ter dificuldade em ganhar rápido. Esse é o ponto. Ou filtro no Instagram, Photoshop e ângulo de câmera. Exato. Pois é. Vocês querem dar uma lida pra mim aí, escolher? Eu achei um Vamos aqui, lá. ó. Não, gente. Ah, você tá com aí ele. tem a galera tem. Agachamento pistola é bom para o glúteo ou trem difícil, viu? Agachamento pistola, o povo não tem mais o que inventar, né? Fica Pois colocando é. nome na... Aí entra o que a gente falou, na invencionice. Em vez dela ir lá e fazer o básico da parada, que é inventar a parada. Não tem Exato. sentido. Não tem sentido, Não tem gente. sentido. Básico bem feito. Mas né? vocês sabem o que é agachamento pistola? Não Não faço sei o que é ideia. agachamento pistola. Agachamento Olha pistola. só. Sou o cara que mais transformou o glúteo na internet, não sei o que é agachamento A gente pistola. trabalha com isso e eu não tô Nunca sabendo. vi. Esse é novo pra mim, nunca vi. Agachamento pistola, meu Deus. A pessoa perguntou aqui, cross faz diminuir o bumbum. Agora eu fiquei na dúvida se é cross... Deve ser CrossFit. crossfit. Tem essa... o CrossFit, ele é um esporte. Ele não é um treinamento pra te dar fins estéticos. Esse é o ponto que as pessoas confundem. Vamos lá. Às vezes o pessoal acha que eu vou falar mal do CrossFit, né? Mas vamos colocar aqui. O CrossFit Objetivo. é o objetivo. Vamos Exato. atrás do objetivo. O que Pô, você quer? Você é uma pessoa que quer construir glúteos bonitos, deixa eu te falar, o CrossFit não é o melhor caminho. Por quê? O CrossFit não vai focar um treinamento para glúteo. O CrossFit ele vai te ajudar com condicionamento físico? Vai te ajudar. Uhum. Vai te ajudar com ganho de força? Vai te ajudar. Com ganho de mobilidade até? Vai te ajudar. Pode te ajudar a emagrecer? Até pode, desde que você siga uma alimentação legal.
Agora, ele não vai direcionar o seu treinamento para glúteo, coisa que a gente faz quando a gente faz um treinamento de musculação. Lembra que eu falei que o músculo ele pode ser priorizado? Sim. Então, na musculação, o que acontece? Quando a pessoa entra no personal online, por exemplo, a primeira coisa que ela fala para mim é qual é a parte do corpo que mais tá ruim, pra gente poder priorizar. E com base na avaliação que a gente ensina ela a fazer, a gente identifica se ela precisa emagrecer, dá um foco no emagrecimento, dá um foco no ganho de massa. Então a gente organiza o treinamento para ele ficar mais personalizado para ela. Coisa que no CrossFit não acontece. CrossFit é uma aula em grupo, né? É uma aula em grupo. Sim. Todo mundo faz a mesma coisa. O que muda, obviamente, é a questão da carga, né? Isso tem que ser mudado. Cada um faz com o seu peso, com a sua carga. Mas o CrossFit é um treinamento em grupo, né? Que é um esporte. Sim. Aqui, ó, tem uma boa aqui, já que a gente tá falando de glúteo, né? A MH Souza falou assim, ó, tenho depressão trocantérica. Quais exercícios soluciona, se for possível? Depressão trocantérica, pra quem não sabe, gente, explica aí, Caio. É aquele... Explica aí, vai lá com as palavras de mulher. Explica aí. O que é depressão É trocantérica? aquele buraquinho do lado do quadril, né? Muitas pessoas, as pessoas têm dúvida mesmo disso. Qual exercício que eu faço pra poder tapar o buraco preencher, do quadril, né? preencher? Tapar o buraco do quadril. E qual exercício que vocês acham que é? Que ela quer que eu fale que é? Que ela acha que é? Ou abdução de quadril, que é aquele que abre a perna, né? Abre a perna. Como é que é, Nath? Cadeira sedutora. Cadeira sedutora. Cadeira sedutora. Por que parece que é esse? Porque ele é um movimento lateral, Sim. né? E se ele trabalha glúteo médio, dá a impressão de que, se eu fizer esse exercício, eu vou ganhar músculos naquela região ao ponto de tapar esse buraco. Só que isso é uma questão estrutural. Você consegue, né? Óbvio que quando você ganha massa muscular, melhora a composição corporal, pode ser que esse seu buraquinho de quadril, ele fique mais discreto, digamos assim. Mas não tem como, é uma questão estrutural, como eu disse, do corpo humano, você não consegue preencher aquele buraco com alguma coisa. Você não consegue preencher com músculo, com gordura, com nada, porque aquele buraco ele não é, digamos, preenchível. Então, é algo que tem pessoas que vão ter uma depressão trocantérica um pouco mais nítida, outras pessoas não vão ter. Mas o fato constrói massa muscular no bumbum de maneira equilibrada, organiza percentual de gordura, né? Equilibra percentual de gordura que provavelmente, se isso é um incômodo pra você hoje, isso vai tender a diminuir bastante. Isso vai ser amenizado. A estrutura toda. Não adianta, não tem uma bala de prata, né? Faz aqui 3 séries de abdução de quadril, mais 3 séries de elevação pélvica e em alguns meses você vai eliminar a sua depressão trocantérica. Isso não existe. Nem o agachamento pistola resolve. Então, pessoal, a gente está se encaminhando agora para os últimos momentos do nosso episódio de hoje. Lembrando que você pode participar tanto seguindo o Caio Signoretti no Instagram, em todas as mídias sociais. Você pode deixar comentários também lá no YouTube, porque esse podcast está sendo transmitido no YouTube também. E a sua pergunta pode ser, inclusive, assunto de um próximo episódio aqui. Desculpa atrapalhar o seu episódio, mas eu tô aqui só para te fazer um convite bem especial. De tempos em tempos eu faço um projeto 100% gratuito, chamado de Projeto 30-90. Lá eu te ensino a tonificar e emagrecer de 30 a 90 dias. Então se você é o tipo de pessoa que tá aqui, provavelmente você tá buscando algum resultado como esses que você tá vendo aqui na tela agora. E o detalhe é o seguinte, esse projeto, além de ser gratuito, ele é focado principalmente em você que treina na academia e não tem o auxílio dos instrutores. Ou para você que de alguma forma já até tentou fazer aula com um personal trainer, mas nunca conseguiu ver mudança. Para você que treina em casa, por exemplo, através de videoaulas e nunca viu seu corpo se transformando, esse projeto é especial para você. Porque lá eu vou te ensinar os detalhes, o real passo a passo. O link para você participar disso gratuitamente está na descrição. Toca lá ou então acesse o meu site que é treinocaio.com.br. Te vejo lá e agora continue com o episódio. E eu também gostaria de ler uma pergunta. Eu quero ler a pergunta da Cris Machado. Machado? Eu acho que é Machado. Cris Machado. Não estou conseguindo deixar meu bumbum durinho. O que você pode dizer para me ajudar? Tem uma outra questão dela aqui, dessa de baixo. Eu sou corredora amadora. Tenho uma boa alimentação, eu faço uma musculação, mas não estou... Mas não está. Alguma coisa. Não está legal. Olha que interessante, né? O que eu posso dizer é o que eu disse ao longo de todo o episódio, né? Agora, o que tá entregando a falta de resultado da Cris Machado, é o nome dela? Cris Machado, isso. O que tá entregando a falta de resultado da Cris Machado é que, na real, ela não sabe muito bem o que ela quer, né? Exatamente. Então, assim, uma pessoa, vamos pegar por estrutura corporal. Vocês já viram algum maratonista saradão? Maratonista saradão. Quando eu falo saradão, é assim,
Não, eles não são mirradinho? Mirradinho, são seco. Pequeno, né? Tem uma estrutura corporal que se a gente pegar, vamos naquele padrão de beleza, né, mais atlético, o maratonista ele não é atlético. Sim. É isso que eu quero dizer. Uhum. Agora, você pega o cara que faz aquelas provas de curta duração, o Bolt, por exemplo, que faz 100 metros, aqueles caras são o quê? Extremamente atléticos. Sim. Se você pega, vamos pegar aqui uma outra modalidade, um ginasta, extremamente atlético. Até o pessoal que faz os arremessos das coisas, eles têm umas pernas. Que faz isso. Atleta de voleibol. Então você percebe que, de acordo com o tipo de prioridade, ou seja, o treinamento, ele tem que priorizar aquilo que você quer alcançar. Então assim, o maratonista, ele jamais vai conseguir ter um shape atlético. Ele vai ser, isso não quer dizer que ele não vai ser magro, tá? Sim. É diferente. Shape atlético é o quê? Vamos pegar uma mulher com a coxa bem torneada, bumbum bem durinho e tal. Dificilmente, se ela faz uma prova de maratona, ela vai ter essa dificuldade, porque são treinamentos concorrentes. Então, assim, a pessoa que quer ganhar glúteo, ela não pode correr? Pode, desde que em doses bem distribuídas, prescritas por um profissional. Se você quer correr maratona e ganhar glúteo ao mesmo tempo, você tá com caminhos totalmente antagônicos. É aí que eu quero chegar. São caminhos totalmente antagônicos. Não dá pra ser uma boa corredora, uma mulher que tem uma puta resistência de correr uma maratona, uma São Silvestre, e uma mulher que tem um glúteo de dar inveja. Sim, é o objetivo, né? É o objetivo. Seja intencional. Intencional. Né? Qual é a prioridade no momento, né? Se ela gosta de correr, se isso no momento tá dando mais prazer pra ela... Pô, ela tem que abrir mão do glúteo. Ela tem que... glúteo durinho. Exato. Ah, não, porque eu amo correr 2 horas, eu adoro treinar pra provas, eu gosto de disputar prova. Beleza, se você ama mais isso do que ter um glúteo bonito, você tem que pôr na balança, então vá pra isso. Agora, se o teu objetivo é ganhar um glúteo bonito e manter a sua saúde, então aí o treinamento já é diferente. Então, assim, as pessoas têm essa dificuldade, elas querem tudo ao mesmo tempo, né? É por isso que eu provoquei o Gil quando ele perguntou até as pessoas querem assim, eu quero ser uma pessoa que sobe montanha, que corre não sei quantos metros, que nada, e que tem um corpo atlético, e que faz... E óbvio que a pessoa com o corpo atlético, ela tem muito mais chance de fazer tudo isso melhor do que uma pessoa sedentária. Claro. Eu mesmo faço muita coisa. Pratiquei vários esportes, faço trilha, faço 1000 coisas. Mas assim, se eu quisesse, por exemplo, ficar bom em correr maratona, coisa que eu nunca fiz, né? O máximo que eu corri de distância foram uma prova de 14 quilômetros de alguma coisa que eu fiz. Eu nunca corri mais do que isso. Mas se eu quiser correr, eu precisaria treinar. Se eu sair hoje daqui e falar assim, amanhã, por exemplo, amanhã eu vou correr 21 quilômetros, eu acho que eu não daria conta. E se desse, ia ser muito estresse pro meu organismo. Se amanhã eu quisesse correr uma maratona de 42 quilômetros, por mais que eu tenha um corpo atlético, tenha resistência, eu não conseguiria correr uma maratona. Por quê? Eu precisaria de uma preparação específica para essa maratona, onde eu teria que abrir mão da minha estética corporal em prol disso. Eu precisaria provavelmente baixar um pouquinho de peso